Olá, pessoal! Estamos mais essa semana no nosso Pod é Nosso Saúde. Quintou para vocês, né? Com muita alegria, muita disposição, muita informação boa, muita positividade, muita saúde para todos nós. Eu estou aqui com um convidado muito querido, muito mesmo. Já participou do nosso Pod é Nosso lá atrás, quando nós iniciamos, né, doutor? É verdade. É o doutor Jamal Azam, é isso? Olá, corretíssimo, doutora Azam, Renata. que prazer, doutor. Mais que prazer, é uma honra estar aqui com você, bom. com todo mundo que está nos ouvindo. E ó, já vou dar uma dica logo de cara para todo mundo. Pessoal, aproveite as palavras, aproveitem as dicas, verdade. hein? Não vai ficar aí achando só legal, não. Informação é tudo também, com né? certeza. Deixa eu falar um pouquinho do currículo dele, que eu quero muito, eu faço questão. É um médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em otorrinolaringologia, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, daqui de São Paulo, né, a USP. É membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Tá? Ministra algumas palestras em diversos congressos nacionais e internacionais. É professor e coordenador dos cursos em gestão em saúde. Muito bom, interessante. Obrigado, também. Muito interessante, com certeza. A sua presença diária no consultório facilitou o acompanhamento dos casos mais complicados, fazendo das dificuldades de diagnóstico e de tratamento seus desafios mais persistentes, mantendo-se sempre incansável no caminho da cura de seus pacientes. Que bom! Eu sinto que você tem um amor pelo que você faz, né, doutor? Com certeza. E o amor, ele é acompanhado de algo infinito, que é o encantamento. O encantamento pela medicina, pela saúde, pela ajuda do ser humano. Gostoso. Isso é maravilhoso. Não é? Quantos anos nesse encantamento? Eu, de formado, são 36 anos. Só isso, né? Mas como eu entrei na faculdade com 17 anos, então jovem. Mais os 6 são 42 anos na área da medicina, digamos assim. E buscando, em primeiro lugar, compreender o ser humano, ouvir o ser humano, entender o ser humano no seu momento, na sua essência, na sua ansiedade, estar ao lado, dar suporte, carinho e ser amável nas palavras, no olhar. Afinal de contas, nós, médicos, você, eu, precisamos dar suporte. Sim. Porque todo mundo que nos procura, de uma certa forma, está vulnerável. E a vulnerabilidade não é só um momento de dor física, é emocional também. É verdade. A gente é um pouquinho de tudo na nossa consulta, na nossa especialidade. Temos que né? ser. Né? E falando em especialidade, a otorrinolaringologia é uma especialidade muito assim... procurada, né? Sim. Mas eu acho que é pouco abordada. É verdade. Porque ela abrange tantas coisas, ela abrange ouvido, nariz, garganta. É verdade. Né? Essa parte do pescoço que é tão vascularizada, tão rica. Sim. Tem tantas coisas que podem acontecer nessa região, né, doutor? E acontecem, né? Porque eu desafio todo mundo. Nunca perdi, hein, o meu desafio. Acho que eu não vou perder também. Quem nunca teve uma dor de garganta na vida? É impossível. É impossível. Todo mundo já teve uma dor de garganta. Quem nunca ficou resfriado ou gripado? É impossível. Todos os seres humanos estão vulneráveis. Porque essa especialidade, a otorrino, além de eu ser apaixonado, como eu disse, encanta porque a otorrino, ela lida com 2, 3 dos órgãos dos sentidos, dos 5 que a gente tem. Então, veja, quais são os órgãos dos sentidos? Olfato, paladar, tato, visão e audição. Sim. Então, de todos eles, eu lido com visão, eu lido com audição, olfato e paladar. Eu lido com 3 dos 5 sentidos que o ser humano tem. Então, nesse universo, a gente tem inúmeras situações de nariz, de garganta e de audição. E a gente vendo anatomicamente, né?
o ouvido está muito exposto. Muito. Né? Ainda é a orelha ou já é ouvido? É orelha. É orelha, Tecnicamente, né? o nome é orelha. O ouvido é o que está lá para dentro. É isso? É porque, olha que interessante. De uns anos para cá mudou, porque se eu falar ouvido, dá a impressão que o ouvido é só para ouvir. Mas, na verdade, o ouvido é para ouvir e equilibrar. Porque o labirinto é um dos órgãos do ouvido interno. Então, se eu chamar só de ouvido, dá a impressão que só serve para ouvir. É verdade. Mas o equilíbrio do corpo humano é dado pelo labirinto, que é um dos órgãos internos do ouvido. Aproveitando esse gancho do labirinto, né? Uhum. Quem nunca sofreu de uma tonturazinha, Isso. de uma vertigem, né? É. Mas até chegar no diagnóstico de labirintopatia, Uhum. a gente precisa entender os sintomas, né, doutor? Com certeza. Porque confundem. Confunde. Idade, né? Se a pessoa, os hábitos de vida da pessoa, enfim, é uma gama de coisas, né? Sim. O labirinto, ele é a central de controle do equilíbrio. É como se fosse aquela torre de controle do aeroporto. Tá. Recebe informações de um monte de gente e dá a ordem final. Então, o labirinto é um órgão que fica dentro do ouvido, mas ele recebe influências nas suas decisões do labirinto, da visão, Ok. da nossa, o que chamamos de propriocepção, ou seja, por exemplo, eu estou sentado aqui, eu estou sentindo uma pressão nas minhas pernas, no bumbum aqui. Se eu virar para um lado, eu vou sentir pressão maior desse lado. Então, informa o labirinto que eu estou caindo. Aí o labirinto rapidamente manda mensagem para que a musculatura compense. E também informações do cerebelo, que é um órgão importante na ajuda do equilíbrio. Aí, quando existe uma disfunção, não é incomum isso acontecer, como você disse, a pessoa desconecta a ordem do seu equilíbrio corporal com a sensação. Em outras palavras, tá achando que é complicado? Não vou falar complicado, não. Desconecta significa o seguinte: eu quero ficar de pé, mas não consegue. Então, nos quadros de labirintite, a pessoa perde o controle do equilíbrio, mas, Renata, tem uma coisa que é, para quem já teve, vai entender o que eu estou falando, apavorante. Sabe o que é? Não perde a consciência. É diferente do bêbado. O bêbado não tem equilíbrio, mas ele não está totalmente consciente. Quem tem labirintite está totalmente consciente. E muito, né, até. E muito, até mais, porque ela quer forçar o seu equilíbrio, mas não consegue. Pode estar acompanhado de náuseas, vômitos, pode estar acompanhada de zumbido no ouvido, perdas auditivas, sensação de ouvido tampado, pode evoluir em crises ou de modo constante e pode ter em qualquer idade. Tem criança que tem labirintite. Tem criança, viu? né? Tem. Tem a chamada a cinetose A também, cinetose, né? Que é a doença do movimento quando, por exemplo, entra no carro e tem vômitos, né? É só andar um pouquinho de carro, começa a vomitar. Explica, só bem no parênteses, gente, a cinetose. Cinetose. Né? O que é a cinetose? A cinetose é um problema relacionado ao movimento. Tá. Então, a palavra cinetose vem de cinética, né? Com ose, que é doença. Então, quando a pessoa está no carro, no ônibus, no trem, no metrô, como passageiro, não como motorista, como passageiro, a visão mostra que as coisas estão andando, porque ela está sentada no carro vendo tudo passar. A informação está chegando. Mas a propriocepção diz que a pessoa está sentada. Então, está sentada ou está andando? Para quem tem essa sensibilidade da cinetose, existe uma confusão entre as informações. Então, eu estou sentado, meu corpo está falando que eu estou sentado, mas a minha visão está dizendo que eu estou andando.
entra em conflito, especialmente se a pessoa andar no banco de trás do carro. E pior ainda, você tentar ler. Se você pegar o celular ou um livro, aí começa a ter. Começa todo aquele... Esse problema pode ser tratado, pode ser treinado, precisa de um diagnóstico, mas existe muita coisa para ser feita. Tá. Então, assim, o próprio nome diz cinetose, que é uma doença. Então, quem tem não tem que se conformar e falar, é assim mesmo, eu sou assim. Toma um remedinho e pronto, né? Não, tem que tratar para evitar que isso aconteça. Tá. Mas a cinetose, quando existe, ela vai sempre ter, vai sempre aparecer de alguma forma? Se não tratar, a maioria das vezes sim, mas tem que tratar. Com o tratamento, existe tratamento preventivo para não ter esse mal-estar. Não é só tomar o remedinho na hora de viajar. Ah, muito bom essa informação. Olha só. Quem, por exemplo, vai pescar. Tá. Primeira vez entra no barco, passa muito mal. Segunda vez entra no barco, passa mal. Terceira vez, já não passa tão mal. Aí chega uma hora que consegue pescar sem vomitar. Ué, o que aconteceu? Treinou o labirinto. Mas isso tem a ver com essa parte que desencadeia a cinetose ou é aqueles cristalzinhos, famosos cristalzinhos? Não é dos cristais, não é da cinetose em si. Tá, mas o labirinto é treinável. Veja bem, a patinadora no gelo, a ginasta olímpica, ela não dá aquele monte de volta, e de repente ela para. Ela não tem tontura. Ué, como que ela pode dar tantas voltas e ficar tão firme? Ela treina o labirinto. Então, que interessante essa informação. É treinável. Bom, já que a gente está começando pelo ouvido, depois a gente vai indo para centralizando aqui, né? É verdade. O ouvido, no caso do labirinto, existem alguns fatores que vão desencadear doenças do labirinto? Fala pra gente alguns Brilhante deles. a pergunta. Em primeiro lugar, temos que lembrar que o problema no labirinto pode ser uma doença no labirinto ou algo que está gerando sintoma, algo irritando o labirinto, que é a maioria das vezes. Então, a doença em si do labirinto não é comum. A doença do labirinto, ela é mais comum nos idosos, em quem tem arteriosclerose difusa, em quem diabéticos, hipertensos crônicos não controlados. Mas o universo de pessoas que têm tonturas, vertigens, é muito maior que isso. O que responde à sua pergunta dizendo, sim, existem inúmeros fatores que desencadeiam crises de labirintite. Pessoal que está aí, pessoal que está nos vendo, pessoal que está nos ouvindo, vou fazer um desafio aqui. Isso. Eu vou dar 5 segundos para você pensar. Tchan, tchan. Olha lá. Qual será a causa mais comum de crise de labirintite em qualquer idade, adulto, criança, idoso, que desencadeia a crise? Qual será a principal causa? Vocês sabem, mas eu vou falar, vou dar 5 segundos. Olha lá. Estresse. O estresse. Estresse. É mesmo? O estresse é a principal causa de crises agudas de labirintite. O estresse é o danadinho daquela coisa virose, né? O estresse é uma virose, né? Entre aspas, assim, gente. Não leve isso ao pé da letra, né? É, claro. Mas assim, todo lugar é estresse, doutor. É estresse ali, é estresse lá, é estresse no seu trabalho muitas vezes, é estresse em casa. É uma coisa que não dá pra gente mensurar muito, não né? Dá é meio pra subjetivo mensurar. isso. Então, posso falar a minha visão sobre estresse? Eu gosto muito de falar sobre isso. Em primeiro lugar, existem 2 situações que todo mundo confunde. Estresse com tensão. Vou explicar. Viver sob tensão. Eu gosto. Eu sou cirurgião. Sim. Cirurgião não é fácil operar. Piloto de Fórmula 1. Não é uma tensão na hora? Muita, né? Muita tensão. Ele está doente porque ele é piloto de Fórmula 1? Não.
Ele vive sob tensão. Qual a diferença entre tensão e estresse? Estresse é uma doença. Tá. Viver sob tensão, eu gosto. Mas o estresse é quando esta tensão começa a dar alterações metabólicas, psicológicas e psicossomáticas. Portanto, estresse é uma doença. Ok. Então, para fazer uma analogia, eu vou contar uma historinha que está no meu livro. Eu vou publicar um livro esse ano sobre histórias de vida. Uau, mas não é de otorrino. vida? Histórias de vida. Histórias de vida. Tá. Como nesses 36 anos, nesses 42 anos, a medicina me ensinou. E um dos capítulos é estresse. E eu vou explicar. Imagine uma panela de pressão. Faz de conta que essa panela de pressão tem paredes transparentes. Ok. E você põe a comida no fogo. Ela é boa, não é? Sim. Boa. Cozinha bem? Cozinha. Pega aquela carne bem dura, vira molinha? Vira. Como é que está lá dentro da panela? Certo? Certo. Porque ela não explode. Por que, gente, a panela de pressão não explode? Porque ela tem Uma válvula de escape. uma válvula de escape. Se a válvula de escape entupir, o que acontece com a panela? Explode. Boa comparação. E a hora que ela explode, é risco de morte, é sujeira, é nervoso, é estresse. Nossa, fantástico, doutor. O estresse pode levar à morte. A explosão da panela pode levar à morte. Como evitar o estresse? Tendo a válvula de escape proporcional à pressão da panela. Gente, maravilhoso, gente. Melhor que isso não dá para poder explicar Portanto, sobre isso e a importância. Tenham a válvula de escape. Qual é a válvula de escape? Ué, cada um sabe a sua. Lembra que a gente falou? Eu sou músico, eu gosto de tocar, é minha válvula de escape. Eu gosto de cuidar das minhas plantinhas, eu amo minha família, eu amo a minha casa, eu amo tudo que me cerca. Então, é claro que todo mundo está sujeito a impulsos negativos que poderiam transformar a tensão em estresse. Mas a válvula tem que ser proporcional para não explodir. Se explodir, vira doença. E aí pode infartar. Saiu hoje na mídia, inclusive, que as mulheres, quando infartam, têm maior risco de morte do que os homens. É verdade. Isso é mesmo. Então. E está aumentando, está né? aumentando. Essa porcentagem aí, esse número de mulheres, né? Isso mesmo. Então, pessoal, olha aí. Válvula de pressão, válvula de escape, proporcional à pressão. Quer trabalhar mais? bom. Aumentou o fogo da panela? Não tem problema. Aumenta a sua válvula. Senão ela explode. Fantástico, doutor, muito bom. E quando você falou sobre as doenças, né, neurometabólicas, que também Isso. podem influenciar no nosso Com certeza. labirinto, você já citou, mas quais são os fatores realmente, além do estresse, desencadeantes? Que as pessoas às vezes acham que está fazendo certo ali no seu dia a dia e não está. Tomara que você concorde comigo. Eu tenho aqui, muito bem formada, uma impressão de qual é a substância alimentar, qualquer coisa que entra na nossa boca, que é a pior de todo o universo: açúcar. Eu já imaginei que você ia falar isso. O metabolismo da glicose e insulina interfere no labirinto e dá crises agudas de labirintite também. Olha, Picos de glicose com picos explosivos de insulina, gerando hiperinsulinismo. Não é o diabético, não é que ele não tem insulina, ao contrário, tem muita insulina. E aí acaba dando picos de hipoglicemia, lesam o labirinto, a pessoa está em crise. Ou seja, uma bagunça, viu? Uma gente, bagunça. olha quanta coisa importante
não é num órgão, mas num lugarzinho que às vezes vocês nem têm noção da importância. Muito pequenininho, é verdade. E os hábitos diários, como fazem a diferença para você ter uma saúde, no caso do labirinto. Claro. Né? Eu tive uma vez, doutor, uma crise de labirintite na Disney. Nossa. Eu entrei num brinquedo que não era brinquedo rotatório, mas ele dava a impressão que estava girando. Era só a impressão. E aquilo confundiu a minha cabeça. Era um brinquedo de criança. Eu saí de lá totalmente atordoada. Olha lá, tá vendo? Porque teve uma desconexão das informações do labirinto. Eu vi você tomando água. A desidratação também, ela é importante? Ela é mais uma causadora de... impactante nas doenças de nariz e garganta. Mas, por quê, doutor? Porque o ser humano, no seu sistema respiratório, entrando no sistema respiratório, podemos já? Podemos, depois a gente volta, não tem problema não, aqui é um bate-papo. É um bate-papo. Nós somos uma água ambulante. Tá. Se você pegar o corpo humano e secar, nós somos 70% de água. Só 30% é matéria orgânica aqui. Então, nós somos uma água ambulante. Agora, olha que lindo que o corpo humano criou no nariz. Eu vou colocar aqui para a câmera. Perfeito. E também depois vou explicar melhor. O ar que nós respiramos, em tese e pela fisiologia normal, tem que entrar pelo nariz, não pela boca. Tá. Muito bem. Quando eu inspiro o ar, se ele tiver um bicho, pode me matar com uma pneumonia. Se ele tiver produto químico, ele pode me matar. Se tiver algo tóxico, se tiver algo alergênico, então o ser humano desenvolveu o nariz como um sistema de proteção e preparação do ar para chegar aos pulmões. Ok. Então, no nariz, nós temos carnezinhas que chamam conchas nasais. Essas conchas nasais produzem um líquido constantemente, o tempo todo. Um adulto produz 1 litro de coriza por dia. Meu pai, tudo isso? 1 litro, a gente está produzindo 1 litro de coriza. Por quê? Se entrar poeira, gruda na coriza. Aí a gente engole. Para onde vai a poeira amanhã? Para o banheiro. Cocô. Tchau. E se a poeira entrar para o pulmão? Do pulmão ela vai para onde? Lugar nenhum, ela fica lá. Exato. Se entrar um bicho, se entrar pólen, se entrar um vírus, gruda nessa secreção, a secreção escorre para a garganta, a gente engole e joga o vírus fora. Então, o nariz trabalha em ambiente úmido, o tempo todo sendo auto-irrigado. Foi o próprio corpo humano que criou a lavagem nasal. Tá. Nós estamos nos lavando o tempo todo. A gente não está produzindo lágrima o tempo todo para lavar o nariz, o olho, limpar o olho. O nariz produz essa quantidade enorme. Só que, em épocas de clima seco, o que acontece? Essa secreção resseca e aí não consegue ser removida com facilidade. Aí entram os mecanismos auxiliares, como, por exemplo, a lavagem nasal, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas o frio também é um problema. Então, eu queria explicar como é o sistema de proteção e o que acontece no frio e na baixa umidade. Porque isso vai explicar para todo mundo por que a gente fica resfriado no frio. Maravilhoso. Você quer dar um esquezinho? Aí eu venho aqui. Maravilhoso. E esse é um vídeo que mostra como funciona o Opa, peraí. Cadê o som aqui? Som? Não, peraí. Não, o som. Eu quero aqui, ó. Pronto. Olha só. Nós estamos sujeitos a partículas, poluição, vírus, bactérias, certo. Como eu disse, ácaros, está tudo chegando. Olha a secreção sendo mobilizada dentro do nosso nariz. Ó, vírus, aqui bactérias, essa verde. Aqui é o nariz. É o nariz. Eu estou dentro do nariz. Tá.
Aqui é o catarro que o nariz está produzindo. Ok. Aí vem vírus, bactérias. Ué, como é que ele está andando? Catarro anda? Anda. Anda porque nós temos um sistema que chama-se clareamento mucociliar. Cílios, microcílios que batem igual um chicote. Vai para trás. Tempo inteiro. Tempo inteiro, dia e noite. Olha só, esse é um cílio, mas nós vamos mostrar agora, não é um cílio só. Milhões de cílios batendo juntos. E olha o que esses cílios fazem. Vamos ver? Empurram a secreção. E se essa secreção for muito grossa, como é que o cílio vai conseguir? Ele não consegue. E aí, se ele não conseguir, favorece a entrada dos vírus e bactérias. Olha lá. Aqui, ó, o que ele vai fazer. Ó. Tá empurrando o catarro. Tá empurrando tudo. Olha lá, tá empurrando. É assim que nós temos o nosso sistema de proteção. Agora, olha lá, tá empurrando aqui tudo. É, que interessante. Agora, esse outro trabalho aqui mostra o que acontece. Ó, estamos a 38 graus com 100% de umidade. Olha a velocidade do batimento dos cílios. Quando eu diminuo para 24 graus e 60 de umidade, olha o que acontece com a velocidade do batimento ciliar. Cai. Cai. Então, olha lá, voltou. Vamos de novo. Ó, vamos lá. 100% de umidade e 38 graus. Estamos numa velocidade de algo em torno de 8 milímetros por minuto. Diminuiu a temperatura e a umidade. O que vai acontecer? Ó, foi para 24. Que interessante. Olha só. Isso é Quase dentro do nosso nariz, dentro do gente. nosso nariz. Quase parou o batimento ciliar. Com a temperatura e com a umidade. O que acontece? Favorece, como eu disse, que os vírus fiquem parados. Aí o que ele faz? Entra no corpo humano e causa os danos possíveis. Por isso Então, que no frio exatamente. existe esse tipo de complicação por conta Do da batimento nossa ciliar. da nossa fisiologia Exatamente. mesmo. Por isso que frascos de lavagem como esse são importantes para que a gente possa ajudar o corpo humano a tirar essas partículas em épocas de clima frio, clima seco, ou nos momentos de exposição aos estímulos negativos. Por exemplo, você foi numa casa de praia, Tá. tem mofo, Ok, é. vai reformar a casa. Quanta Tem pó. gente não começa a reformar a casa e fica com crise de rinite? Eu. Aí, ó, tá aí. Então, o que você tem que fazer se você for reformar a casa? Lavar o nariz. Como é que lava o nariz? Soro fisiológico. Coloca na narina, empurra suavemente, o soro sai pela outra narina, lava, limpa, remove todas essas substâncias. Muito bom. Os frascos de lavagem revolucionaram a fisiologia e o tratamento do nariz. Então, só mostrar aqui na sua Isso. peça, Isso. quando a gente lava o nariz, tudo aqui é Isso. comunicável, né, doutor? Isso. Tanto o nariz quanto a garganta, E né, o ouvido, a o boca, ouvido. tudo. Mas quando você lava o seu nariz, esse líquido, né? Isso. Ele vai para outra narina. Ele vai Mas pra- pode ser que escape um pouquinho Um pouquinho, e não tem entre ali problema. no esôfago. Pode não tem engolir, problema. pode cuspir. Não tem isso, porque problema. tem muita gente que tem medo de lavagem de nariz. Não. É Né? Isso soro é mito, fisiológico. né? É mito. É mito. E Mito. desde que esteja numa posição tranquila e correta para lavar o Com nariz. certeza. né? A posição é queixo no peito. É aqui, ó. Ah, não, olha lá. não é pra lavar nariz assim. Queixo no peito. Queixo Colocou no aqui, peito. jogou aqui. Colocou aqui, jogou aqui. Ok. E aí, junto, acho que vem uma solução salina, né? Ou Olha, o que você ou recomenda? você pode usar o envelope que vem, o sachê, coloca o sachê e completa com água, Tá. ou você põe soro fisiológico. Tá. Então, é possível lavar com soro fisiológico, é a mesma coisa. É questão de comodidade. Tá. Comodidade. Às vezes não quer comprar o soro, ou não quer carregar o soro, vai para o trabalho, vai lavar o nariz na hora do almoço. Então, o que você faz? Como é que você vai carregar o soro tudo, né? Leva o sachêzinho, aí você põe água, aí o sachêzinho, o Tranquilo. conteúdo vira soro fisiológico. Uma pergunta que não quer calar é a seguinte.
Teve um convidado aí que tá me atrapalhando, que entrou aqui me soltando beijos e beijos e beijos. Depois você vai ver quem é seu amigo aí. Não, eu não tô acreditando. É o seu amigo aí. Meu Deus do céu, não Depois dá pra ele entrar aqui, me dar um abraço? Vai, então, entra, amor. Vem, ele tá chegando de viagem. Não, vem aqui. Você veio, a gente dá um abraço. Você deu um show lá. Foi. E aí, meu amor? Tudo bem, amorzinho? A semana, quer sentar por aqui? Tudo. Vou te dar um beijo. Primeira vez que a gente se separa. Primeira vez que a gente vez que fica eu tô longe, sozinho. que ele Tô vai com fazer 2 dias show. Longe Senta, dos senta. olhos, mas sempre no coração. Trabalhando, agradecendo ao povo lá de Que do Rio Grande do lindo. Sul, carinho que eles receberam, foi maravilhoso. Que lindo. Brilha, mulher. Claro, Meu como orgulho. sempre, graças a Você vai ganhar Deus. um prêmio. Vou ganhar um prêmio. Lindo. Fica à vontade. Amei te ver, viu? Amei muito. Obrigado, amor. Não, Tudo bom. o papo aqui tá muito bom, amor. Acompanha aí que você vai ver. Eu vou ficar aqui atrás. Tá Realmente agradável, é né? muito agradável, muito mesmo. Mas voltando à Muito minha bom. pergunta, doutora, Vamos é o lá. seguinte. Vou fazer aqui meio que advogada do diabo, Isso tá? mesmo. Vamos lá. Quando você falou sobre essa proteção que nós temos dos cílios, Isso. na época, né? Nas épocas aí do frio e Isso. tudo mais, existe aquela dúvida. Eu vou tomar uma vitamina C, eu vou tomar alguma coisa que aumente minha imunidade, para eu não ficar gripada, para eu não contrair algum tipo de vírus. Uhum. E aonde Entendi. que entra tudo isso? Porque assim, É. a fisiologia continua ali, a parte, né, da anatômica e tudo mais, todo aquele movimento ciliar, a proteção desse órgão e tal. Uhum. E por que existe esse outro lado de vou me proteger dos vírus Uhum. fazendo uso de algumas vitaminas e suplementações? Onde está Veja, esse viés? o vamos dizer viés assim? é que, em primeiro lugar, no equilíbrio do corpo humano, a pessoa pode estar com a sua alimentação, com o seu descanso, com o seu sono ali. Tá. Mas, quando entra um vírus, não é aquele equilíbrio mais. A pessoa precisa de mais. Ok. Porque eu costumo dizer assim, a pessoa é como se tivesse um monte de viatura de polícia circulando no corpo. É a nossa imunidade. Então tá fazendo ronda. De vez em quando você não vê uma viatura na rua? Mesma coisa. E se tiver uma invasão? Chama todas as viaturas do quartel. Essa é uma pergunta. Então é necessário que essas viaturas, essas polícias que estão no quartel, essas viaturas estejam prontas. Tem que estar armada, tem que estar com energia, tem que estar com tudo. Às vezes, a sobrecarga é grande. Então, o que a gente faz? A gente vai usar 4 pilares da saúde e do equilíbrio do ser humano. Olha, adoro. Vamos lá? Vamos lá. Alimentação balanceada e adequada ao perfil de vida. Por que não é só alimentação balanceada? Porque se eu faço muita atividade física, não necessariamente uma alimentação balanceada de quem não faz atividade física será suficiente. Você é mais especialista que eu. Sim. Né? Então, se a pessoa é mais sedentária, não é a mesma alimentação de um atleta. Portanto, alimentação balanceada e adequada ao perfil de vida da pessoa. Certo. Segundo lugar, junto com a alimentação, vem hidratação. Somos água. Tudo depende da água no ser humano. A desidratação prejudica intensamente todas as funções metabólicas. Perfeito. Terceira coisa, sono reparador. O que é sono reparador? Doutor, mas eu durmo. Não é só dormir. Quem dorme pouco, quem dorme mal, quem guarda as suas tensões, inclusive durante o sono, não tem um sono reparador. Portanto, não é só falar que dorme. A questão é, o seu sono é reparador? Se não for, um dos pilares caiu. E
O quarto pilar, descanso físico e mental, no qual a pessoa vai permitir que o corpo recupere as suas energias com seu funcionamento normal. Perfeito. Então, só lembrar para todo mundo, alimentação balanceada e adequada ao perfil de vida, hidratação, sono reparador e descanso físico e mental. E aí entram as vitaminas, os suplementos, os trabalhos que você sabe bem como conduzir. Porque nós estamos num momento de sobrecarga, não é o padrão. Não é o padrão. Perfeito! Essa explicação, gente, pronto. Matou, né? Matou, porque bom. assim, são as dúvidas de todo mundo, né? Claro. Porque não entende que existe tudo esse conjunto de coisas para as coisas acontecerem de uma forma orquestrada. Com certeza. Precisamos dessa orquestra aí afinada, né, doutor? É igual uma cadeira. Se quebrar um dos pés, cai a cadeira inteira. E você falando de sono, o nosso nariz é um órgão que também é muito importante nesse momento. Com certeza. É o sono, que, né, o nariz que está ali, por onde entra, o certo e o correto é respirar pelo nariz. Pelo nariz sempre. Quem respira, que não é pelo nariz, quem respira pela boca, não é correto. Tá. Porque a pessoa pode ter, então, uma movimentação da mandíbula para baixo, porque está de boca aberta. Aí o que acontece com a língua quando a pessoa abre a boca? Vai para trás, ronco e apneia do sono. Muito comum. E aí tem paradas respiratórias, quedas de oxigenação, às vezes arritmias cardíacas. E a apneia do sono é uma doença que a pessoa pode morrer dormindo. É verdade. Então, sempre respire pelo nariz todos os dias. Eventualmente, no resfriado, uma gripe, não tem problema. Mas se o hábito de respirar pelo nariz ele é ausente, se a pessoa só respira pela boca, procure um médico para tratar. Existe alguma posição correta para dormir? O nariz tem que estar permeável de qualquer posição. De lado, barriga para cima, barriga para baixo. Naturalmente existe a posição ideal, que não é de barriga para baixo, mas o nariz tem que estar preparado, permeável para qualquer situação. Muito bom. Viu? A gente falou de muita coisa, gente. Ouvido, labirinto, nariz. Vamos partir para a boca, que eu acho que é uma dos órgãos aí, né? Uma das partes sensoriais, uma das mais importantes, porque tudo começa pela boca. Com certeza. Não é, doutor? Com certeza. E a otorrino, a parte de otorrino, cuida da saúde bucal também? Com certeza, não dos dentes. Sim. Mas da garganta, da língua, Tá. da faringe. Então, da voz, né? Nós cuidamos da voz do ser humano. Então, existem inúmeras situações que podem gerar problemas de garganta. Por exemplo, todo mundo sabe, gente, líquido muito gelado pode dar problema? Claro que pode. Pode? Não é mito? Não é mito, porque nós não temos uma temperatura no nosso corpo. Nossa temperatura por volta de 36 graus. Aí coloca lá 0 graus. Se a ingesta de gelado for em muito volume e muito rápido, não dá tempo de recuperar a mucosa. Então pode tomar gelado? Claro que pode. Não pode ficar com aquela ingesta em grandes volumes e de modo repetido. Senão é como se você estivesse gerando uma agressão na garganta, que ela não é para ser assim. Então vamos lá, uma perguntinha. Quando você faz essa ingesta de uma forma mais intensa, por que desenvolve para alguma amidalite, inflamação das amígdalas? Até pode ser bacteriana. Pode. Como que é esse mecanismo? O mecanismo é a vasoconstricção, porque o gelado fecha os vasos, diminui a irrigação. Portanto, diminui a defesa. É como se interditasse a rua e não deixasse a viatura de polícia circular. Aí o bandido que está lá no beco fala o quê? Chegou a minha vez. É assim que acontece nas amidalites. Ok. Então, vasoconstricção pelo gelado, diminuição do aporte sanguíneo com diminuição das defesas, vírus e bactérias se proliferam. Ok, perfeita essa resposta.
também elucidou bastante, Que doutor. Eu fui da época, né? Não sou muito velha, mas assim, eu fui da época que muitos otorrinos gostavam de fazer o quê? Tirar as amígdalas. Isso. Isso ainda continua? Qual que é o pró, qual que é o contra de tudo isso? Por que que às vezes tem que tirar a amígdala? Olha que Fala legal. um pouquinho disso. Mas eu adoro falar disso, Você Renata. gosta? Adoro. Olha a historinha claro, né? que eu vou contar. Tá. Olha a historinha que legal que eu vou contar. O primeiro presidente americano, George Washington, morreu de amidalite. Mentira, é mesmo? Pois é, a amidalite matava. Porque a infecção era tão intensa que caía no sangue, gerava bacteremia e septicemia. E hoje, gente, quem trata a amidalite rapidinho toma um antibiótico, não é? Mas antibiótico surgiu no mundo em 1938. Então, antes de 1938, 40, não tinha antibiótico. Só que isso foi criado. Mas para chegar na farmácia da nossa cidade, não foi em 1940, foi bem depois. Então, quem tinha amidalite tinha risco de septicemia, abscesso de amígdala e convulsão febril, porque a febre de amidalite chega a 40, 42 graus. Bastante. Então, na época, Renata, era melhor operar todo mundo, porque se alguém pegasse amidalite, imagina uma criança de 5 anos, pega uma amidalite e morre, por causa de uma infecção de garganta. Então fazia o seguinte, opera todo mundo, é melhor. Quando surgiu o antibiótico, a medicina falou, calma, agora eu não preciso operar todo mundo. Quem que eu vou operar? Aqueles que têm amidalites de repetição, mesmo tomando os antibióticos. Quem tem amígdalas grandes, gerando obstrução, ronco e apneia do sono. Quem tem buracos anatômicos na sua garganta, que junta massinha, restinho de alimento que nós chamamos de casium, que dá mau hálito, que dá incômodo, e os tumores. Então a gente opera basicamente, na grande maioria dos casos, essas 4 situações: amidalites de repetição resistentes a antibióticos, amígdalas grandes com apneia do sono, casium, que é essas massinhas brancas, e os tumores. Portanto, ainda se opera, claro, num volume infinitamente menor, né? Quando você fala, no caso, dessas valéculas? São criptas, a gente chama. Isso. Na garganta, isso é de pessoa para pessoa. Pessoa para pessoa. E isso faz o quê? Porque, assim, às vezes a pessoa nem sabe que tem. Pois é, às vezes tem mau hálito e não sabe. E não sabe, né? Então, o problema... Tem algum procedimento? Ainda a medicina não consegue, por exemplo, fechar as criptas, não consegue tirar metade da amígdala. Fazer gargarejo? Não entra, a cripta é comprida, ela não chega lá no fundo. O mau hálito, ele é mais bucal ou mais estômago? Ele pode ser de baixo para cima, que é o estômago, gastrite, úlcera, esofagite. Pode ser local da boca, como as doenças odontológicas, cáries, gengivites. Pode ser das amígdalas, com casium, que são essas massinhas. E pode ser de cima para baixo, sinusite com catarro escorrendo no fundo da garganta. Também é uma causa de mau hálito. Mas aí o mau hálito, a causa mais principal ainda é o quê? Boca? Tem tudo, viu? Não tem não tem uma, assim, sim, uma eu diria que boca era o mais comum, mas hoje, devido aos cuidados de saúde odontológica, né, diminuiu muito a quantidade de cárie, de extrações dentárias. Então, eu diria que hoje o mais comum é estômago e sinusite. Sinusite, que interessante. É bem interessante. Quando você falou da amidalite recorrente, qual que é o conceito da recorrente? Quantas vezes no ano? Uau, que interessante. Eu adoro as suas perguntas. eu sou muito curiosa, doutor. Eu adoro clínica, otorrino, enfim. É bom demais. Sabe o que acontece? A minha visão é um pouquinho diferente da média. Eu não uso muito a matemática. Eu uso o seguinte:
o quanto essas infecções atrapalham a vida da pessoa. Pode ser uma vez por ano, mas se for uma vez por ano na época de prova, a criança às vezes perde, o mesmo adulto. Segundo, a gravidade das infecções. A pessoa pode ter uma infecção, mas se ela teve convulsão febril, tem que operar, acabou. Okay. Se teve um abscesso periamidaliano, tem que operar. Então, eu não uso o número, eu uso o contexto da quantidade e qualidade das infecções na vida da pessoa. Muito bom. Você me fez lembrar um professor que eu tive de clínica, que eu fiz clínica antes de fazer as aulas de especialidade. E ele falava assim, a medicina é a ciência das verdades transitórias. Isso mesmo. Não é receita de bolo, não é matemática. Não, e daqui a 2 anos pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Alguém inventa um novo aparelho, alguém inventa um novo diagnóstico. Sabe o que você me lembrou? Na minha formação, porque como eu disse, são mais de 30 anos, as pessoas tinham dor de garganta, mas não é amidalite. É dor de garganta, que são as faringites. Verdade. E dói, incomoda, e pigarrinho, tossezinha seca. A pessoa falava, parece que tem uma coisa parada na garganta. Eu tô engolindo, não sai, que coisa mais esquisita. Eu passei décadas sem saber o que era. Você mesmo? Porque a ciência não sabia. Aí eu atendi o paciente, o que eu dava para ele? Anti-inflamatório. Né? O que a ciência descobriu? Que o refluxo ácido do estômago dá faringites de repetição. E essas faringites de repetição cursam com dores na garganta. Mas não é dor de infecção 40 graus de febre, é uma dor. Vai e volta, arde a garganta, arde a língua. A voz fica rouca, de repente fica boa, aí fica rouca de novo, ninguém entende nada, sensação de coisa parada na garganta, pigarro, tosse, enfim, refluxo afeta a garganta. Você me fez lembrar de um assunto muito atual, os cigarros eletrônicos. Esses malditos desses cigarros eletrônicos que já foram proibidos à venda aqui no Brasil. É proibido importação e venda, né? É proibido. Continua solto aí a todos os lugares, adultos, adolescentes, toda a faixa etária. Os vapes. Os vapes, exatamente. Isso está sendo uma febre, uma pandemia, sei lá, uma virose. Você falou perfeitamente, é uma febre, é uma pandemia, é do mal. Vape, cigarro eletrônico, é do mal. Então, a população tem que entender que já existem inúmeros estudos científicos que comprovam que os cigarros eletrônicos, os vapes, podem gerar câncer de boca, câncer de garganta, câncer de laringe, câncer de pulmão. Não pensem que cigarro eletrônico é inocente. É do mal. Olha a dica. Olha isso, um especialista. Sim, e eu vejo isso. E eu vejo também o nosso futuro doente. É verdade. Por mais que hoje nós estamos num presente em que as pessoas estão se preocupando muito com a saúde, com a prevenção de doenças, por muitas informações via internet, enfim, a gente também está criando pessoas doentes, porque estão trazendo tanta tecnologia, como, por exemplo, celular, saúde mental, vapes, doenças de boca, a garganta. A gente tá meio contraditório, né, doutor? Então, você também me chama a atenção de um tema que eu gosto de falar. Nós, seres humanos, somos muito influenciáveis. É verdade. A gente, o ser humano é influenciável. Se eu virar agora e falar para vocês assim, comer mel com gengibre, com cebola, sara todas as doenças do mundo. Metade dos que estão me assistindo vão acreditar. Concordo. Metade não vai acreditar, mas metade vai. Concordo. E a hora que essa metade acreditar numa bobagem dessas, ela vai tomar atitudes erradas. Então, o ser humano é influenciável. Aí vê lá o negócio do vape e alguém fala que vape é bom. Uma vez um paciente meu, 20 e poucos anos,
estava numa consulta, ele me perguntou, o vape faz mal? Falei, sim, o vape faz mal. Prova para mim, doutor. Ele me desafiou. Prova para mim, doutor. Ok. Bom, claro que eu provo. Porque eu, como médico, eu transmito a vocês a ciência. Eu não fiz a ciência, eu não fiz esses trabalhos científicos sobre o vape, mas eu leio, interpreto e trago para vocês. O ponto é que ele desafia, inclusive, a ciência, porque ele foi influenciado porque o amigo dele diz que não faz mal. E aí o amigo dele, em tese, sabe mais que eu e a ciência. Então ele é influenciável demais. E aí acaba entrando nesse barco furado. Vape, sem chance. Sem chance, né? E também aproveitando dessa parte aí de toda essa influência, nós médicos hoje, se a gente não está no digital, a gente ajuda muito menos do que poderia ajudar, né, doutor? Com certeza. Então, por isso que eu prezo, gente, para trazer pessoas para falar aqui, para a gente discutir, conversar, bater papo, pessoas que realmente estudam, que realmente já estão aí, não precisa ser anos e anos e anos luz, mas estão mesmo vivendo aquilo, vivendo essa realidade séria da saúde. Com certeza. Né? Então, nós dois estamos fazendo o que hoje? Influenciando vocês. Com certeza, influenciando pelo bem. Pro lado bom, pro lado do bem. Com certeza. Né? Então, quando vocês forem tentar procurar alguma informação de alguma coisa que seja para você aplicar no seu dia a dia, vá atrás de pessoas como o doutor, como a gente aqui também, como eu, que sabe realmente o que está falando, para vocês não se prejudicarem lá na frente. Com certeza. Porque, já que nós somos influenciáveis, e é isso mesmo que o doutor falou, temos que procurar influências boas. Isso, brilhante, exatamente não isso. É, doutor? Com certeza. A gente está aqui para isso, gente. A gente não pode reter a informação, porque eu acho que a gente, passando a informação, nós estamos cumprindo a nossa missão, mas também a gente tem que se preocupar em qual informação nós estamos passando. Com certeza. Afinal, né? O pod é nosso, mas não é só meu e seu, não. É de você que está junto com a gente. Por isso ele é nosso. Fantástico, muito bom. A gente tem assuntos mil para falar aqui, mas aqui a Bel já está na minha frente aqui, já com aquela ampulheta. A Bel ela é uma ampulheta para mim. É isso mesmo. Mas foi muito bom, doutor, receber bom. Aqui. Muito obrigado. É sempre um prazer. É muito conteúdo rico. Muito obrigado. Muita experiência, muito né? Obrigado. Isso que é bom, a gente sentar para falar com pessoas assim. Que agrega no nosso dia, faz o nosso dia melhor. Que bom. E é isso que eu quero para vocês também. Com certeza. Né? Tem um recadinho para deixar para as pessoas? Tem um recadinho, sim. Qual é a definição de saúde? Quem sabe dizer para mim o que é saúde? Perfeito. Eu vou dizer. Está no site da Organização Mundial de Saúde de 1940 e pouco. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Portanto, pratique essa definição. Muito bom. Obrigado. Então, não tinha como encerrar diferente. Pessoal, muito obrigada pela audiência, obrigada por compartilhar nossos conteúdos, por comentar, por ativar o sininho, tá crescendo o nosso número de inscritos. E a semana que vem a gente está com mais um convidado excelentíssimo, tão bom quanto o Dr. Jamal. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Carlos Alberto, você é bobo, amor. Nossa, que conversa boa. Deu